Você já ouviu falar sobre adenomiose? É provável que tenha ouvido esse nome nos últimos dias por causa de um problema vivido pela cantora Simone, da dupla com Simária. A adenomiose uterina é uma doença que pode provocar a retirada do útero, como aconteceu com a cantora. Simone contou que os primeiros sintomas começaram a aparecer depois do nascimento de sua filha Zaya. Gente, seguinte, depois que eu tive a Zaya, eu acho que eu contei isso pra vocês num vídeo meu no canal. Eu não parei de sangrar após o nascimento dela, depois de 30 dias mais ou menos, que é a média, o prazo para parar o sangramento após o parto. Então, o que aconteceu? Não parou de sangrar. E aí, o sangramento continuou contínuo, permaneceu pelo segundo mês, e aí a gente começou a investigar para ver qual seria o meu problema. E aí descobrimos que eu estava com adenomiose. O tratamento da adenomiose pode ser feito com remédios anti-inflamatórios e hormonais, mas em alguns casos, apenas a retirada parcial ou total do útero pode resolver. Mas o que causa essa doença? Quais são os sintomas que as mulheres devem ficar em alerta? Para responder essas perguntas, o Aratuon entrou em contato com médicas especialistas em ginecologia e obstetrícia. A adenomiose uterina é uma doença que acontece quando o endométrio, que é a parte de dentro do útero, que é o que faz a mulher menstruar, se infiltra, se enraiza dentro da parede do útero, que é o miométrio. Para entender melhor o que é a adenomiose, eu vou comparar o útero da mulher a um pequeno mamão. O útero, ele é dividido em 3 camadas. Uma camada interna, que corresponderia às sementes do mamão, que ficam no interior do mamão. Uma camada média mais grossa, que corresponderia à fruta propriamente dita. E uma camada externa, bem fina, que corresponderia à casca do mamão. Todo mês, o ovário da mulher, ela produz os hormônios, e esses hormônios vão atuar no útero, vão atuar no endométrio, na camada interna do útero, preparando esse útero para receber o embrião, porque essa é a função do útero, a gestação. Quando não ocorre a gestação, esse endométrio que foi preparado durante o mês todo, ele descama e sai em forma de sangramento. Normalmente a menstruação começa com uma borrinha de café. Durante 2 ou 3 dias, vem o ciclo menstrual de 3 a 7 dias normal e depois ela continua sangrando fraquinho, como se fossem umas novas borrinhas, por mais 3, 5 dias. Com a evoluída doença, esse ciclo menstrual pode vir acompanhado de sangramento muito forte, muitas vezes difícil de controlar, e também cólica, normalmente de leve a moderada, podendo vir a ser intensa. Existem várias teorias para explicar a adenomiose, mas infelizmente nós não sabemos qual é a causa exata da adenomiose. O que nós sabemos é que a adenomiose, ela sofre influência dos hormônios da mulher. Assim como a endometriose, a adenomiose uterina é uma doença inflamatória. Então a gente pode começar a evitar essa doença ou evitar que ela se manifeste no nosso organismo, evitando fatores inflamatórios, como a alimentação, a gente tirar enlatados, embutidos, carnes vermelhas, alimentos refinados. Todos esses alimentos são muito inflamatórios, eles facilitam a proliferação ou a manifestação dessa doença para quem tem tendência a que isso aconteça. Uma outra coisa que ajuda e que protege é a atividade física. A atividade física é um excelente regulador do nosso organismo, um fator protetor para muitas doenças, inclusive adenomiose e endometriose. A diferença entre adenomiose, endometriose e miomatose uterina é assim. A adenomiose, como eu falei, é quando o endométrio se enraiza dentro da parede uterina, que é o miométrio. A endometriose é quando esse tecido endometrial vai para fora do útero e se implanta, formando focos de endometriose, que são focos onde esse tecido endometrial começa a crescer. Já a miomatose uterina é quando o músculo do útero começa a proliferar, formando uma tumoração benigna. Muitas vezes o diagnóstico de adenomiose se confunde com miomatose, quando esse mioma está dentro da parte mais próxima da cavidade endometrial, ou seja, um mioma submucoso, e isso faz com que haja mais sangramento durante o fluxo menstrual. Quando o mioma é submucoso, ele pode ser confundido, o diagnóstico diferencial pode ser confundido entre adenomiose e miomatose uterina. É difícil dizer exatamente qual o percentual de mulheres que sofrem de adenomiose, mas nós sabemos que é uma doença muito frequente. E estima-se mais de 35% das mulheres sofreriam de adenomiose. A adenomiose ela pode se apresentar
em qualquer época da vida da mulher, mas ela é muito mais frequente nas mulheres entre 40 e 50 anos de idade. Estima-se que 14% das mulheres sejam portadoras de adenomiose e que a adenomiose é mais prevalente em mulheres que já tiveram filhos, diferente da endometriose, que é mais comum em mulheres que nunca engravidaram. De qualquer forma, a adenomiose é uma doença que, quando ela evolui, ela pode levar também à infertilidade. O seu tratamento varia de acordo com a intensidade dos sintomas. Mulheres que têm quadros iniciais podem fazer um bloqueio hormonal, regulação da alimentação, atividade física, podendo melhorar o uso de antioxidantes, podendo melhorar o quadro clínico e diminuindo tanto a cólica quanto o sangramento. Quadros mais avançados muitas vezes necessitam do que a gente chama de ablação endometrial, ou seja, uma raspagem do endométrio, que é esse tecido endometrial que sangra durante a menstruação, e mais avançados só vão se resolver com a histerectomia, que seria a retirada do útero. O tratamento da adenomiose vai depender basicamente de 2 fatores: o desejo de engravidar e a intensidade dos sintomas. Para as mulheres mais jovens que desejam engravidar, nós vamos usar medicações hormonais com o objetivo de suspender a menstruação e controlar os sintomas de sangramento e dor. Para as mulheres com mais de 40 anos que não desejam engravidar, que apresentam sintomas importantes, que não respondem ao tratamento com as medicações, nós vamos fazer a opção pela retirada do útero. A técnica para a retirada do útero deve ser individualizada, de acordo com cada mulher.